Olá, seja bem-vindo ao podcast Tudo sobre Eventos. Eu sou Zezé Alves, sou professora na área de Turismo e Eventos e sou a sua anfitriã no podcast Tudo sobre Eventos. No episódio número 3, eu vou falar sobre o futuro dos eventos. Mas antes, eu lembro que você encontrará o nosso podcast quinzenalmente no Spotify e temos um canal no YouTube chamado Tudo sobre Eventos Podcast, caso você queira acompanhar esse mesmo conteúdo por lá. Então, vamos nessa? Então é isso, gente. Vamos aqui dar início ao nosso podcast. Inclusive no episódio anterior, no episódio número 2, a gente falou um pouco sobre o cenário, do mercado de eventos. Colocamos ali como estava o mercado em 2019, passamos por 2020, 2021 e hoje a gente chega em 2022 tentando traçar um panorama do futuro dos eventos. Futuro esse que realmente tem grandes transformações e que também não é um futuro muito distante, se a gente parar para pensar. Tá? Então a gente vai tentar trazer esses pontos aqui nesse episódio 3 do nosso podcast para vocês. Então foi um cenário realmente de transformação dentro dos desafios presentes na pandemia. E aí a gente começa a perceber agora o que fazer pós-pandemia. Como o setor vai agir, quais são as mudanças realmente que vão ser concretizadas, o que vai perdurar. E isso vai também muito, a princípio, vai ao encontro das transformações do próprio perfil do público. O público que vai no evento, que frequenta eventos. E isso pode ser determinante, aliás, pode não, É determinante para a construção realmente dos eventos e como eles vão se caracterizar. Então a gente vem ali percebendo a mudança já no perfil do público. Eu digo isso porque as gerações Y, a geração X, e os milênios que ficam ali intermediando um pouco essas questões, são gerações que ou pegaram o início dessas transformações tecnológicas, ou estava ali no meio delas. E então a gente percebe que a construção, por exemplo, dos eventos presenciais, vou entre aspas aqui colocá-los como tradicionais, são extremamente importantes, A questão do olho no olho, você ter a presença física do público no evento, isso é muito marcante para a experiência desse público. Contudo, é importante a gente colocar, a gente salientar que a mudança do perfil do público com a chegada do público mais jovem, que é um público realmente que já é muito cedo apresentado às tecnologias presentes, ele já talvez não tenha muito esse apego da questão dos eventos mais presenciais. Então ele sabe muito bem lidar com essa questão de participação em eventos que não necessariamente traga a ele uma experiência presencial. E é importante que a gente perceba e entenda esse público, porque ele é um público que realmente ele está com uma visão de experiência, de percepções, de vivências bem mais inserido nas novas tecnologias. Então, o questionamento que a gente se faz é o que esperar, então, dos eventos? Quais são as tendências dos eventos futuramente? Então, eu trago aqui um artigo publicado no site Copastur, que foi um artigo que ele foi publicado em junho de 2021, onde ele traz as propensas tendências, as futuras tendências para os eventos. Então ele coloca aqui a questão dos eventos híbridos, que como a gente falou no episódio anterior do nosso podcast, são eventos que mesclam ali o formato online com o formato presencial. Esses eventos eles vão perdurar sem dúvida nenhuma,
eles vão fazer realmente essa passagem de bastão, digamos assim, entre os eventos, nos formatos dos eventos, pelo menos eu imagino que seja nesse sentido. E aí a gente tem a colocação dos eventos híbridos, que eles estão presentes atualmente. Você tem muitos eventos sendo colocados nesse formato, onde você tem uma parte dos eventos sendo realizados de forma presencial e a outra parte posicionada de forma online. Então eles permanecem, é uma tendência que já se tornou uma realidade e já realmente precisamos entender quais são as estratégias ideais para a gente realizar os eventos híbridos. Um outro ponto colocado no artigo que é muito bacana também é a introdução da realidade aumentada nos eventos. Então você tem o público através de um óculos que te traz uma experiência virtual. Ele vai participar do evento, ele vai estar lá de forma presencial, mas na verdade não presencial fisicamente, mas ele vai participar das ações determinadas no evento, ele vai vivenciar as estratégias colocadas nos eventos, mas de uma forma virtual, isso proporcionado ali pela realidade aumentada. É muito bacana, então a gente vê praticamente isso sendo feito em filmes e trazido realmente para a nossa realidade. Então, através inclusive da própria realidade aumentada, nós vamos ter a aplicação de novas tecnologias, justamente para trazer essas experiências melhores, né, para o público participante dos eventos. Então, você tem lá a própria realidade virtual, o que é show de bola, porque você não tem limites para você trabalhar com essa realidade virtual. E dentro disso você tem a aplicação de hologramas, tanto em cenários quanto dos próprios participantes. Por exemplo, você pode ter um palestrante que ele está do outro lado do mundo e projetar um holograma dele e ele fazer ali tudo o que ele pode em relação à colocação, né, das ideias, da palestra dele, do conteúdo dele, tudo isso de forma virtual, utilizando a aplicação de holograma. Isso é fascinante, sem dúvida nenhuma. E eu coloco aqui que isso também, o foco também não é somente nos eventos corporativos, por exemplo, mas você tem a utilização de hologramas em eventos também artísticos, culturais. Então você pode ter, por exemplo, um show de um artista que já não está mais entre nós e esse show acontecer. Aliás, isso é uma tecnologia que ela não é dos dias atuais, ela já é algo que já vem há bastante tempo já e é fantástico, né? Porque você traz ali, por exemplo, o público que está saudosista de um artista e pode estar curtindo um show desse mesmo artista dentro da proposta de um show realizado através de hologramas. É muito bacana você imaginar, por exemplo, que um artista como o Michael Jackson pode estar realizando uma turnê mundial. Então é muito bacana o que a tecnologia pode nos proporcionar em relação a cenários futuros. Mas a gente também entende que não só nesse sentido caminha a aplicação de novas tecnologias dentro dos eventos. A inteligência artificial hoje, ela também pode e nos auxilia, dá um suporte para a gente em relação aos eventos e eles estão cada vez mais sendo aplicados, inclusive. Tá? E um ponto que eu trago aqui que eu acho muito interessante nesse sentido é o uso da tecnologia de inteligências artificiais, até mesmo para você entender o comportamento do público, tanto antes do evento como no momento do evento. Então, por exemplo, você pode utilizar beacons, que é uma tecnologia que você utiliza o Bluetooth
para fornecer informações, uma geolocalização ali do público em relação ao seu evento. Precisamente nos eventos ele pode servir para divulgar a programação, então o público está ali participando ou está numa fila esperando, você já aciona isso e divulga a programação. Pode ser resumo de palestras, ele é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer check-in, até mesmo para você fazer uma análise da movimentação dos participantes em relação aos eventos. Então você tem uma feira e você quer saber quais estandes estão sendo mais visitados na feira. Então você não precisa mandar gente em campo, em loco, para ver isso. Você pode utilizar essa ferramenta, o Beacons, e ele vai lá fazer isso para você. Né? Onde, por exemplo, quais são os estandes que estão atraindo mais pessoas, com a circulação do próprio público em relação ao evento, a feira em si, se ele está mais concentrado no início da feira, se ele está sendo direcionado mais para, por exemplo, para a praça de alimentação, tal. Então ele consegue fazer essa leitura. Então, é extremamente interessante. E isso tudo com o uso de inteligência artificial. A gente também tem a utilização dos drones hoje, que também já é uma realidade aplicada aos eventos, é uma tecnologia que ela chega para dar diversos suportes, então também para você perceber de repente a movimentação do público em relação ao seu evento, tamanho de fila, por exemplo, né? Você não precisa ficar contando ali cada um dentro da fila, você pode, através de um drone, fazer esse mapeamento, né, em relação a isso. E os drones também eles são aplicados até mesmo para a produção de cenografia. Então você pode ter uma área aberta no qual o seu público possa ver diversos formatos, desenhos, e isso tudo ali ao vivo no evento, e você utilizando o céu através dos drones para fazer esse espetáculo. Alguns eventos a gente já viu, né, e também já utiliza essa aplicação de drones, mas lembrando que sempre é importante você ter ali a autorização. A gente sabe que o drone ele é um veículo que voa, então não é para qualquer pessoa, né? Não é qualquer um que pode ali controlar um drone. Então isso também tem que passar pela parte legal da coisa, né? A gente tem também a questão do tracking, né? O tracking ele consiste no monitoramento do público, então através das interações de um site. Então você pode perceber o uso, por exemplo, você fez um evento, você lança uma hashtag, você pode perceber a quantidade de pessoas que estão falando do seu evento. Então você vai traçar um mapeamento também da quantidade do uso das suas hashtags, né? A hashtag que você criou para o teu evento, e você faz um tracking disso, né? Você faz ali um acompanhamento de quantas pessoas estão falando sobre o seu evento, né? Isso tem algumas ferramentas que são utilizadas para você fazer isso. Então é possível você, por exemplo, saber quantas pessoas fizeram download de um material que você disponibilizou no seu evento, quantas clicaram para ver um vídeo que você também disponibilizou do evento, quais são as atividades que estão mais chamando a atenção do público também do evento, né, para o seu evento. Isso tudo você consegue fazer um tracking, né? Rastrear mesmo essas manifestações, né, do público em relação ao seu evento. Bom, daí a gente entra no metaverso, né? Vamos falar do metaverso, que é um campo que se abre aí fortíssimo para diversas aplicações dentro do mercado, e para os eventos ele pode ser muito promissor, né? Muito interessante e muito promissor também. Então, eu trago aqui rapidinho um conceito do que é o metaverso.
O metaverso ele pertence à empresa Meta, que era a antiga Facebook, e em outubro de 2021 foi anunciado nessa troca, né, a empresa de Mark Zuckerberg, que era o Facebook, se transforma em Meta e anuncia algumas novidades que são bem interessantes e que se posicionam, né, como novidades que estarão no futuro próximo. Então, são mudanças, inclusive diversas mudanças que eles colocam até no cotidiano e também na maneira da gente se relacionar, né, com os negócios. Então, o metaverso em si, ele é um conceito que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais. Isso é interessante porque, inclusive, a gente pode aproveitar essa mescla na aplicação dos nossos eventos. Tá? Ele também pode ser entendido ali como uma vivência dentro de um espaço virtual, que você pode ter tanto a sua parte social, da sua vida acontecendo ali, quanto também do comercial, né? A realização ali de negócios. Tudo isso baseado dentro do metaverso. Tem inclusive uma reportagem interessante do UOL, né? Que o título é Metaverso, o que é e como entrar. Então fica também aqui a dica para vocês darem uma procurada ali, porque ele traz a questão do conceito, aplicação, então é bem interessante. O metaverso em si, o conceito dele também não é algo novo. Isso é interessante também da gente observar e falar. Então, já teve alguns livros de ficção científica que abordaram o conceito do metaverso, jogos também. Jogos, por exemplo, como Second Life, o Fortnite, Minecraft. Todos jogos que te posiciona com vidas paralelas dentro do ambiente virtual. Então, se a gente parar para pensar, o conceito em si de metaverso, ele não é um conceito novo, mas que ele está tendo uma nova roupagem através disso, né? Através da empresa Meta, e essa roupagem ela pode realmente nos favorecer. Então, é sempre bom estar de olho no movimento e ver como a gente pode extrair algo de bom para a gente. O site Simpla, por exemplo, ele publicou também um artigo chamado Metaverso em Eventos, o que é e como explorar essa tendência, e ele traz aqui 5 vantagens dos eventos dentro do ambiente do metaverso. Então eu vou aqui pontuar cada um deles, que eu acho que é muito bacana, tá? Primeira coisa que ele coloca aqui é conectando o planeta. Então ele coloca aqui no metaverso, é possível reunir participantes, atrações e palestrantes do mundo todo. Fato. Você não tem mais a dificuldade de deslocamento. Então o metaverso ele é um ambiente que ele não tem fronteiras. E você pode de repente negociar e pleitear uma palestra onde o palestrante se encontra, sei lá, na Austrália. Então, toda a parte de logística que você teria que aplicar para trazer esse palestrante da Austrália para cá para o Brasil, seria uma logística muito cara. E com o metaverso, de repente, isso pode ser muito facilitado. Aliás, pode ser não, né? Será facilitado. A questão de deslocamento, você não vai precisar ficar pensando em vários detalhes em relação a isso, né? Porque além do deslocamento, tem a questão de onde você vai hospedar, qual o tipo de alimentação que você vai ter que providenciar, enfim, atrações de entretenimento para esse palestrante, que ele não vai chegar aqui e vai embora no mesmo dia, né? Ele vai permanecer alguns dias e isso dentro do metaverso é muito mais facilitado. O segundo ponto que o artigo traz é o alcance infinito, isso em relação ao número de participantes. Então, você pode realmente, na mesma situação do palestrante,
você encontra também com o público. É engraçado que o artigo ele coloca, né? O céu é o limite, de fato. Então não tem a questão da restrição também da quantidade de pessoas participando dentro do evento. E isso não só pensando no posicionamento, por exemplo, de reuniões, que isso será forte também dentro do metaverso. Mas você pensar nos eventos de entretenimento, idem, né? Hoje, por exemplo, para você fazer um show numa casa de shows, você tem uma restrição ali de quantidade de público. No metaverso não vai precisar ter isso, porque inclusive as preocupações com segurança física não tem mais, né? A questão da segurança aqui que a gente vai entender, compreender dentro do metaverso, elas são outras, né? Muito mais ligado mesmo o ambiente virtual, tá? Mais físico, né? Você pode fazer um show dentro do metaverso e ter a quantidade de pessoas infinitas ali, né? Ele traz também o terceiro ponto, que é um adeus às distâncias, não haverá mais preocupações com o tempo de deslocamento, que foi mais ou menos o que eu tinha colocado anteriormente no primeiro ponto. O visitante, né, tanto o público quanto palestrantes, ou convidados, ou artistas, enfim, né, tudo vai acontecer de forma virtual, então não existe a preocupação se o cara vai chegar aqui a tempo para poder participar do evento, por exemplo, né? As experiências, elas acontecem realmente em ambiente digital imersivo, onde você vai ter ali tudo disponível sem a preocupação de deslocamento nem com meios de transporte. O quarto ponto aqui é a captação de dados, que é uma dificuldade às vezes que a gente encontra dentro dos eventos presenciais e que no metaverso vai facilitar. Então, a captação de dados, você pode inclusive acompanhar em tempo real, real time, as impressões, as preferências do público, o que eles estão achando do evento. Isso tudo você não faz pós-evento, porque muitas vezes a gente consegue fazer essa captação somente dessa forma. Não, os dados eles estão ali pipocando para você ao vivo, né? Real time, no momento que o evento está acontecendo. E isso é fantástico. Inclusive, você pode até traçar algumas estratégias, os famosos plano B, C, D, e dependendo de como está ali o posicionamento do público perante o evento, você pode acionar essas estratégias que você traçou para, de repente, estimular mais o público, deixar o público mais com vontade de estar ali dentro do evento. Então, os dados, a captação deles, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais fácil. E por fim, ele coloca aqui os novos participantes. Então, dentro do metaverso, a gente vai ter a experiência com os avatares. Então, para quem não sabe o que é um avatar, é uma persona que você cria para você participar do ambiente ali virtual. Então, você pode também ali criar um personagem para você e esse personagem ele vai circular ali pelos eventos. É claro que a gente entende também que a questão da segurança, de identificação, isso tudo precisa ser preservado. Mas é como nos jogos, né? Que você escolhe ali um personagem para te representar. E isso com certeza vai ser transportado para os ambientes que vão circular dentro do metaverso. E aí são os avatares, que eles podem ter formas infinitas, modos de representação infinitas, e isso mexe um pouco com a questão da fantasia do público, né? Porque você tem todas as possibilidades às suas mãos ali e você pode aplicá-las. Então, ele até coloca no artigo, né? Já imaginou uma festa fantasia dentro do metaverso com essas possibilidades? Então, algumas coisas que eram restritas, né, fisicamente, presencialmente, dentro do metaverso não tem limite. Então, isso é muito bacana, tá?
E para fechar aqui, a gente traz as possibilidades de tipos de eventos que podem ser realizados. Também não tem limite. Eu acho que a exploração do ambiente dentro do metaverso, ele realmente traz muita coisa interessante para o profissional de eventos explorar. Se você pensar, por exemplo, na questão da cenografia que pode ser explorada assim, né? Que você pode trazer até a lua, se você quiser fazer uma festa na lua. Você vai poder, porque a criação mesmo de ambientes, de cenários, de possibilidades no metaverso, ele vai ser incrível. Então, todos os tipos de eventos, na verdade, eles vão poder ser posicionados dentro do metaverso. Eu acredito que no início o corporativo ele tem a grande força nesse ambiente e a gente vai se deparar ali com reuniões sendo frequentemente realizadas no metaverso, congressos, convenções, seminários. Então isso tudo vai ser realmente, e até acredito eu, conforme a tecnologia sendo aplicada no metaverso, possibilitando todas essas realizações, serão cada vez melhores. Então a gente pode imaginar ali realmente diversas possibilidades dentro desse sentido. E focando mesmo para os eventos sociais, também não vai ter limites. O bacana é que você pode confraternizar com pessoas que você de repente não encontra fisicamente, de uma forma mais como é que eu posso colocar? Mais frequente, tá? Então você vai estar ali, tudo isso dentro desse universo, os eventos culturais. Então também, imagina aquele show de determinado artista dentro de um holograma, acontecendo ele com o avatar dele também, sendo posicionado dentro do metaverso, com público de todos os lugares do mundo, com diversas possibilidades de palcos, de interações. Então, realmente, o metaverso ele vem para trazer uma revolução na realização dos eventos, sem dúvida nenhuma. Então, é importante que nós, profissionais do setor, que a gente fique de olho, acompanhando as novidades do metaverso, não perdendo nada, sempre tá ali garimpando tudo que está acontecendo, porque realmente já tem algumas pessoas já realizando alguns eventos dentro desse ambiente. Então é importante que a gente acompanhe, porque sem dúvida nenhuma é algo que vai vir com mais força nos próximos anos. E assim, e não tem limites mesmo. Não tem limites. Hoje a gente já tem tecnologias que são incríveis, que também já vinham antes mesmo da pandemia. Recursos, por exemplo, como o videomapping, que é fantástico. Então, te liberta também das questões físicas restritivas de cenografia, por exemplo. Os equipamentos cada vez mais também se modernizando na aplicabilidade de eventos corporativos. Nos eventos sociais, as novidades também sempre estão ali aparecendo. Então, para você que quer realmente se tornar um profissional da área, não durma no ponto, porque o futuro já está aí, sem dúvida nenhuma. Bom, eu acho que é isso. Eu acredito que a gente tenha falado um pouquinho ali do que será o futuro dos eventos, com algumas perspectivas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu espero que vocês estejam gostando também desse podcast, que é um cantinho que a gente reserva para os eventos. Eu lembro também que os nossos episódios eles saem quinzenalmente e você pode encontrá-los tanto no Spotify quanto no YouTube. No Spotify, você procura lá Tudo Sobre Eventos e no YouTube nós estamos com Tudo Sobre Eventos Podcast. O nosso próximo episódio ele vai ao ar então no dia 18 de agosto e sempre
os nossos episódios vão trazer temas de atualidades do mercado de eventos, de como você pode melhorar enquanto profissional de eventos. Então fica aqui com a gente, continue nos acompanhando, que isso é muito importante para nós, tá bom? Eu deixo o meu forte abraço e vejo vocês então no episódio número 4. Obrigada e valeu!